Olá, turma. Hoje eu vim responder algumas dúvidas que alguns alunos me enviaram lá na plataforma Google Sala de Aula. Bom, eu listei essas dúvidas, né, dificuldades que foram surgidas lá, e aí eu dividi a partir da estrutura da redação, né, dúvidas relacionadas à introdução, desenvolvimento, conclusão, como também outras dúvidas, certo? Vamos lá para a primeira dúvida. Como iniciar a introdução? Eu fiz aqui coloquei alguns exemplos de iniciação de tópico frasal para iniciar a introdução, a partir do tema A Discriminação Racial no Brasil. O primeiro exemplo aqui de como iniciar a introdução é a partir da definição do tema. Eu coloquei aqui a definição do que é discriminação racial. Coloquei o significado desse termo. Coloquei o seguinte: a discriminação racial significa qualquer distinção, exclusão ou preferência baseada na cor ou etnia. Então, a partir dessa definição aí dessa frase, já dá para iniciar uma introdução, né? Se fosse outro tema, por exemplo, eu passei o tema para vocês, a obesidade no Brasil, vocês poderiam iniciar o texto de vocês, a redação de vocês, definindo o que é obesidade, trazendo aí o significado desse termo, dessa palavra obesidade, ok? Se fosse outro tema, violência contra a mulher, se vocês optassem por iniciar a introdução com a definição do tema, vocês colocariam lá o que é violência contra a mulher. Outra forma de iniciar a introdução é a partir da apresentação direta do ponto de vista sobre o tema. Você já coloca lá, já inicia o seu texto colocando o seu ponto de vista, a sua visão sobre aquele tema, né, a sua opinião. Eu coloquei aqui da seguinte forma: a discriminação racial trata-se de uma infeliz realidade brasileira e que precisa ser combatida. Então, eu coloquei uma opinião minha aqui, quando eu coloquei uma infeliz realidade, esses termos, e que precisa ser combatida, fica claro aqui o meu ponto de vista sobre o tema. Outra forma é através da indagação. É quando você coloca algumas perguntas relacionadas ao tema. Aí eu coloquei da seguinte forma: a sociedade brasileira é mesmo racista? Quais seriam as explicações para tais atos, já que a maior parte de sua população é negra? Então, é uma das formas também de iniciar a introdução. Outra forma é através de alusão histórica. Você utiliza algum fato histórico, algum acontecimento histórico que tenha relação com o tema. Eu coloquei da seguinte forma: o Brasil foi um país escravista, sendo a última nação da América Latina a abolir a escravidão, um processo histórico que reflete até hoje na sociedade brasileira. Então, eu utilizei aí esse fato histórico e relacionei com esse tema aí atual, que é a discriminação racial, ok? É uma das formas de vocês iniciarem a introdução de vocês. Outra forma é utilizando dado estatístico. Os dados sobre a violência no Brasil apontam que mortes entre os negros cresceu 23,8% em 2018. Então, eu utilizei um dado aí, né, uma informação para poder, uma das formas de iniciar a redação com esse tema, discriminação racial, era utilizando alguma informação, algum dado, ok? Vocês podem utilizar dessa forma. Outras formas que vocês podem colocar é utilizando alguma notícia, algum acontecimento que vocês lembrem, né, algum exemplo, para poder relacionar com o tema que vocês estão dissertando. Se vocês lembrarem algum fato, lembrarem alguma informação, vocês já podem utilizar, né, essa informação já na introdução de vocês, né, para a introdução ficar mais chamativa, mais interessante. E a dica que eu dou para vocês, quando vocês estiverem produzindo a redação, por exemplo, uma dica para a redação do Enem, né? Para a redação do Enem e também para outras produções que vocês forem fazer. Essas duas formas que eu coloquei, definição e apresentação direta do ponto de vista, são as duas formas mais simples e mais fáceis de vocês iniciar a introdução de vocês. Por quê? Porque as outras formas, indagação, por exemplo, se você
começar o seu texto com indagação, com perguntas, ao longo do seu texto você tem que ter esse cuidado de responder essas perguntas que você fez no início do seu texto. Por exemplo, eu coloquei: a sociedade brasileira é mesmo racista? Se eu iniciei o meu texto com essas perguntas, ao longo do meu texto eu tenho que procurar responder essas indagações, certo? Vocês têm que verificar isso, tomar cuidado com isso, se optarem por iniciar assim. Aí já a definição do tema e a apresentação direta do ponto de vista são formas, como eu havia dito, mais simples de iniciar, né? Se você estiver lá confuso, sem saber como iniciar a introdução, você lembra de colocar o significado daquele termo ali que está no tema da redação. E a outra forma, a apresentação direta do ponto de vista, você vai colocar o que é que você acha sobre aquele tema. Qual o seu ponto de vista? Já coloca diretamente o seu ponto de vista, ok? E aí os outros dados, alusão histórica e dado estatístico, também são um pouquinho mais complicadas, porque você tem que lembrar, por exemplo, se você for fazer uma alusão histórica, lembrar mais ou menos em que época foi que ocorreu, em que ano, né? E é mais por conta do nervosismo, às vezes é difícil lembrar essas informações com tanta precisão. Então, a dica que eu dou é procurar utilizar a definição e a apresentação do ponto de vista. Mas se vocês tiverem facilidade de utilizar outras formas, podem utilizar. A outra dúvida foi em relação à tese. Como associar a tese com o tema e inseri-la sem ser em primeira pessoa. Só relembrando para vocês o que é a tese. A tese ela é o seu ponto de vista sobre o tema. Lembram daquele esquema lá que eu coloquei? Da estrutura da redação? E aí, como encontrar essa bendita tese, né? Na redação, toda redação tem que ter a tese. Você tem que falar sobre um tema e tem que deixar clara a sua tese. E como encontrá-la? Bom, você vai pensar em um problema que envolve o tema. Sempre é dado um tema, você tem que escrever sobre aquele tema. Geralmente, o tema já é um problema. Por exemplo, o tema lá, a discriminação racial no Brasil, por si só, já é um problema. E aí depois você vai pensar em duas causas para esse problema. Aí pronto, você já tem a sua tese. Você pensa no problema relacionado ao tema, e aí a partir disso você pensa em duas causas, duas coisas que causam esse problema. E aí você já tem a sua tese e a partir dessas duas causas você vai construir o seu texto. A outra dúvida. Expressões de impessoalidade para usar na redação. Eu disse que é preciso evitar o uso de expressões em primeira pessoa, né, que expressam aí pessoas, o eu e o nós. Por exemplo, aqui essas expressões que estão em destaque em vermelho. Na minha opinião, no meu ponto de vista e ao meu ver, vocês não devem utilizar esse tipo de expressão na redação de vocês, ok? E aí a dúvida, como é que eu vou colocar a minha tese, expressar a minha tese sem colocar essas expressões, sem utilizar essas expressões de pessoalidade? Aí a dica que eu dou é vocês irem direto ao ponto. Não precisa colocar na minha opinião, no meu ponto de vista, para expressar a tese de vocês. Já vocês, no exemplo aqui, ó, na minha opinião, a discriminação racial ainda persiste no Brasil por questões históricas como a escravidão e por falta de políticas públicas eficazes. Então, aqui, se eu fosse escrever esse trecho aqui, continuasse a escrever esse trecho na minha introdução para apresentar as minhas duas causas, eu não precisava colocar nenhuma dessas expressões aqui, na minha opinião, no meu ponto de vista ou ao meu ver. Eu já iria direto aqui colocar apresentar as minhas duas causas. Então, eu colocaria somente assim, iniciaria somente dessa forma. A discriminação racial ainda persiste no Brasil por questões históricas e etc. Certo? Outros dois exemplos aqui de expressões que indicam pessoalidade é o sabemos e observamos. Sabemos e observamos deixa claro aí o nós, né? Como se estivesse falando, quem escrevesse, estivesse falando pelo nós.
Sabemos que a discriminação racial ainda persiste no Brasil por questões históricas e etc. Então, aqui eu listei algumas palavras, expressões que vocês podem utilizar e devem no lugar dessas aí que estão em destaque aqui, ó, em vermelho. Sabemos e observamos que expressam o nosso. Então, você poderia colocar assim dessa forma. Sabe-se que a discriminação racial ainda persiste no Brasil por questões históricas, como a escravidão, e por falta de políticas públicas eficazes. E tem assim por diante, tem outros exemplos. Observa-se que, verifica-se que, é possível analisar ou observar que, faz-se necessário observar que, pode-se afirmar que. Então, todos esses exemplos aí são exemplos de palavras, de expressões que vocês podem utilizar para apresentar a tese de vocês, sem necessariamente apresentar em primeira pessoa, ok? Outra dúvida: como iniciar o desenvolvimento e como organizar? Bom, você vai iniciar cada parágrafo de desenvolvimento com a apresentação ou a contextualização das causas colocadas na introdução. Lembra que eu falei do esquema da redação? Para você iniciar o seu texto, a sua introdução, colocando duas causas para o problema. E aí você vai desenvolver o seu texto a partir dessas duas causas. No primeiro desenvolvimento você vai falar sobre a causa 1, e no desenvolvimento 2 você vai falar sobre a causa 2, ok? E aí você pode iniciar esses desenvolvimentos a partir da apresentação dessa causa ou a partir da contextualização. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos de tópicos frasais, de algumas frases que vocês podem utilizar, certo? Que vocês podem pegar para vocês, para uso de vocês, para iniciar o desenvolvimento e a partir daí organizá-lo melhor. Vamos lá para o exemplo do início, para início de desenvolvimento 1. Evidencia-se a princípio que causa 1, aí lá a causa que eu coloquei lá para a discriminação racial foi as questões históricas, surge como fator determinante para a permanência do problema. Outro exemplo de tópico frasal para a apresentação da causa foi a seguinte: sob essa análise, verifica-se que a causa 1 surge como impasse para a melhoria desse problema. Então, aí vocês percebem que esses dois tópicos frasais aí podem ser utilizados em qualquer tema de redação, para apresentar qualquer causa aí, certo? Causa 1. E a outra forma de iniciar o desenvolvimento é fazendo a contextualização das causas. O que é a contextualização? É como quando você pega uma informação e relaciona com essa primeira causa que você colocou. Aí eu coloquei aqui. Atualmente, observa-se que vários artistas famosos ainda são alvo de comentários racistas nas redes sociais, evidenciando assim a discriminação histórica por razão da cor da pele. Então, eu utilizei aqui um fato, um acontecimento, para relacionar, para apresentar essa primeira causa que eu coloquei na minha introdução lá, que foi as questões históricas.